Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo aí para vocês no domingão. Então já meta o dedo no like aí que vai estar ajudando muito a gente. Hoje estamos aqui com a tia Atualize e todos os inscritos a ela. O link do canal dela tá na descrição aí. E vamos sem enrolações, já vamos ao vídeo. Eu nem ia fazer vídeo hoje, mas aí eu vi essa matéria aqui. Os motivos para Alexandre de Moraes não estar preocupado com a ameaça de sanções. Então pensei em duas coisas. Ou ele tem um bom plano B, ou ele não entendeu direito o que está acontecendo. Mas eu tô aqui para te atualizar, viu, seu Xande? Além disso, saíram matérias sobre o Mendonça ser o cara que pode salvar a coisa toda. Mas olha, eu concordo com essa afirmação. Só que talvez por um outro ângulo. Se eu tivesse numa enrascada, eu procuraria um bot salva-vidas. E eu acho que o bot do STF pode sim ser o Mendonça. E não, eu não tirei isso das vozes da minha cabeça. E se você quer entender o que tá rolando, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Ei, você sabia que as regras do EAD vão... Trump sancionou o Brasil mais por enxergá-lo como um regime que viola direitos humanos do que, de fato, um problema econômico. No último vídeo, nós comentamos que sancionar ditaduras é algo que os Estados Unidos fazem há muitas décadas. No final das contas, o problema é sim o Lula, porque ele é o presidente do país em que tais violações vêm acontecendo, então a conta acaba chegando para ele também. Só que tio Sam também já enxergou que quem pilota o regime, e eu tô falando regime porque foi o termo utilizado pelo Trump em sua carta, então não me prende, STF, é o ministro Alexandre de Moraes, que de fato comanda os inquéritos que são alvo de centenas de denúncias de violações dos mais variados direitos. E aí eu vou chamar o Mendonça para a história. O Brasil está sendo sancionado e nesse momento existem investigações internacionais, algumas delas em direções bem desfavoráveis à tese apresentada no Brasil. Quanto mais os caras cutucam a história da fraude envolvendo o Felipe Martins, mais inacreditável fica e em breve, eu acredito, todo mundo ficará em choque com o que rolou. E quem de fato arquitetou tudo isso? Porque, galera, não é fácil cometer uma fraude dessa magnitude sem que ninguém te veja, sem deixar algum rastro, sem que você mesmo se preocupe com as consequências e tente se resguardar até mesmo se afastando de tudo isso. Você pode correr para debaixo da cama ou para debaixo de uma mesa de escritório. Você pode largar seu emprego e, sei lá, se aposentar tentando fugir para as colinas. Uma hora o seu nome vai aparecer. E assim, eu, além de comentar o caso do Felipe Martins, eu tento acompanhar o máximo possível cada mínimo desdobramento. E é nessa hora que entra seu Mendonça. A defesa do Felipe Martins entrou com um mandado de segurança e quis o universo que ele fosse distribuído para o cara que é exemplo de implante capilar. Que ficou muito top, viu, seu Mendonça? Parabéns aos envolvidos. E o que pega? A defesa do Felipe entrou com um agravo regimental para análise do próprio Alexandre. Mas, Bárbara, o que é um agravo regimental? Bom, imagina que você mora numa república com 11 pessoas, coincidentemente igual os 11 ministros da Suprema Corte. E aí, então vocês vão pedir uma pizza. Logo, o sabor da pizza deveria ser submetido a uma votação entre todos, certo? Mas nesse dia, Alessandro, relator da vez, decide monocraticamente que vai pedir pizza de abobrinha. Aí você diz que, pelo amor de Deus, você tá literalmente viajando na abobrinha, meu amigo. E entra com um agravo regimental, que é o seu pedido formal para que todos os moradores da casa votem novamente, porque você acha injusto o Alessandro decidir sozinho. Alessandro pode até dizer que não vai submeter seu pedido de votação a ninguém, porque ele manda na coisa toda, o que por si só é uma resposta bem ruim. Mas o que ele não pode fazer, em hipótese alguma, é ignorar esse pedido. Voltando à vida real, foi exatamente o que o Alexandre fez. Fingiu que não viu? Esse agravo deveria ser analisado antes do início dos depoimentos das testemunhas, que, aliás, começam segunda-feira. E vendo que seus direitos poderiam ser novamente ignorados, a defesa do Felipe entrou com um mandado de segurança que serve para lidar com a violação de um direito líquido e certo do acusado.
Inclusive, quando você entra com um mandado de segurança, você tem que registrar em qual prazo o seu direito pode perecer. Ou seja, é algo mega urgente a ser tratado e que foi distribuído para os ministros da corte. E aí, pá, caiu com Mendonça. Mas o que diz esse mandado de segurança? Bom, na minha opinião, dá uma esfregada na cara dos ministros, já que a defesa ressuscitou a DPF 572. Então, vocês lembram quando o Toffoli abriu o inquérito das fake news e deu pro Moraes e a gente, em coro com a PGR, arrumou um escândalo dizendo que não pode fazer isso, não? Pois é. Essa DPF tratou da legalidade do inquérito das fake news e basicamente o que foi apresentado é que o Supremo estava descumprindo o direito do juiz natural. Na época, o Fachin foi selecionado como relator e decidiu que esses inquéritos eram sim legais, que eles tinham validade, mas que deveriam ter escopo limitado, que não poderiam pegar qualquer coisa, qualquer pessoa e jogar lá dentro. Esse inquérito poderia investigar apenas o risco à integridade e à vida dos ministros e de seus familiares. Depois eles foram lá enfiar ataques à democracia, mas tínhamos aí uma delimitação colocada pela própria corte. Só que o Fachin foi além. Ele determinou que o STF era o foro adequado na fase de inquérito, ou seja, o Supremo poderia participar durante a investigação, mas quando os inquéritos fossem encerrados e a denúncia fosse ser oferecida, que fosse distribuído para a instância competente. Quem tem foro fica no Supremo e será julgado pela corte. Quem não tem, vai para sua respectiva instância. Isso foi votado e aprovado pela corte. Mas o que isso tem a ver com o inquérito do golpe? Então, caso vocês não saibam, na verdade, o assim chamado inquérito do golpe, na verdade está dentro de um outro inquérito que também foi aberto pelo STF, o das milícias digitais. Mas você lembra que o Fachin delimitou que o Supremo poderia atuar apenas quando a integridade e a vida dos ministros e de seus familiares estivessem na discussão? Tá, que forçando a barra, os ministros poderiam alegar discurso de ódio, estímulo à violência, ataque à democracia, blá blá blá. Mas foi dentro desse inquérito das milícias digitais que eles começaram a investigar o negócio do cartão de vacina. Aí nem forçando, né, colega? Cartão de vacina não tem nada a ver com a integridade dos ministros e seus familiares, muito menos com ataque à democracia. Mas permaneceu no inquérito das milícias digitais porque o inquérito das milícias estava com o STF sob a relatoria de Alexandre. Aí o desdobramento da investigação do cartão de vacina foi a investigação sobre as joias, os presentes recebidos pelo Bolsonaro, que aliás o TCU já implodiu há tempos. Só que também não tem relação nenhuma com o que o Fachin decidiu e a corte votou que poderia ser investigado pelo STF. Recebimento de presentes, ataque à democracia, ataque aos ministros, tipo, nada a ver. Mas foi nessa investigação das joias que o Cid delatou. E assim, ainda dentro do inquérito das milícias digitais, num duplo twist carpado, que a Suprema Corte abriu a PEC 12.100, que investiga o famigerado golpe. Vocês entendem que nem era pra estar sob a investigação da Suprema Corte? Que os caras forçaram muito, mas tipo muito. Mas já que os caras ligaram o botão do fiz e vou continuar fazendo, o mandado de segurança do Felipe relembra os ministros de que o que ficou decidido seria que a investigação estaria a cargo da Suprema Corte, mas que quando a denúncia fosse ser oferecida, quem não tinha foro deveria zarpar fora e ser julgado pelo juiz natural. Mas sabe-se lá por que a Suprema Corte não só terminou a investigação, como recebeu a denúncia e agora vai julgar geral. E digo de novo, num desdobramento de cartão de vacina e recebimento de presentes que sequer deveria estar na Suprema Corte. Então, tem outras coisas apontadas dentro desse mandado, mas essa, relembrando a DPF relatada pelo Fachin, é a tese principal: a violação do juiz natural. E vale lembrar que há poucos dias atrás, no plenário, o Mendonça expôs que estava geral no foro errado e que, de fato, o juiz natural estava sendo completamente violado. Então, o que eu tô esperando do seu Mendonça é aquele negócio chamado coerência. Mas tá, alguns estão dizendo que o Mendonça não poderia decidir passar por cima do relator. Mas é para isso que existem precedentes criados pela própria corte, como quando o Lewandowski decidiu em cima do Fachin, porque o Fachin ficou sentado 30 dias em cima, sem se manifestar, de um agravo regimental. Porque entenda, se o agravo não for votado, a pessoa que agravou teria seus direitos violados. Portanto, nesse caso específico, pode sim, seu Mendonça, só vai.
E aqui, se o Mendonça quiser achar uma saída que não cause assim tanto atrito com o Supremo, ele poderia suspender o início da oitiva das testemunhas até que o agravo fosse analisado. Então, assim, ele tem mais de uma opção. E aqui, falando por mim, se eu fosse um ministro da Suprema Corte que conseguiu entender onde é que tudo isso está chegando, eu veria essa situação como uma provisão divina. O Mendonça poderia suspender o processo e ninguém poderia falar nada, já que ele votou nesse sentido recentemente no plenário. Os demais ministros poderiam se mostrar publicamente indignados e terem suas posições preservadas. E uma vez com o processo suspenso, sei lá, poderia começar a distensionar a situação jurídica que tudo isso se encontra. E eu nem tô falando apenas da Magnitsky, que ainda não foi aplicada, mas também das revelações que irão acontecer ao longo dessa instrução e que podem ser, sei lá, meio um ponto de não retorno, implicando muita gente que, de novo, pode estar escondida debaixo da mesa de algum escritório, se sentindo muito segura. Porque, galera, olha só, podem até colocar um sigilo, só que isso aqui é Brazuela, o povo é boca aberta. Pode ser que aconteça algo e 30 minutos depois está nos jornais. E dependendo da gravidade do acontecido, pode repercutir internacionalmente e piorar uma situação que já não está muito boa, né? E de novo, isso aqui na minha humilde opinião. Isso é só uma opinião. De novo, não me prende, por favor, não me prende. Democracia. Eu só tô imaginando o que eu faria se eu estivesse no lugar de outras pessoas. Isso é só uma opinião. De novo, não me prende, por favor, não me prende. Democracia. Eu só tô imaginando o que eu faria se eu estivesse no lugar de outras pessoas. É só um exercício de imaginar. E aí eu volto na matéria do início do vídeo, onde é relatado que o Alexandre não está preocupado com as sanções que estão cada vez mais próximas. Um trecho da matéria diz o seguinte, abre aspas. Ele, Alexandre, informou a interlocutores que não possui bens ou ativos em território americano que possam ser alvo de bloqueio ou congelamento. Tampouco pretende viajar para os Estados Unidos tão cedo. Fecha aspas. Mas é aí que a matéria relata que o ministro não entendeu nada. Primeiro, os efeitos da sanção americana se espalham como fofoca em condomínio. Outros países aliados dos Estados Unidos poderiam acompanhar as sanções. Mas aí a gente vai ter que esperar para ver. Segundo, mesmo sem ordem do Brasil, ou seja, caso Lula tente dizer que a Magnitsky não está valendo para o Alexandre em solo tupiniquense, os bancos nacionais como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e por aí vai, têm relações com os bancos americanos. Então, o Alexandre pode ter contas encerradas, cartões internacionais bloqueados e ser considerado um risco reputacional, que é tipo um nome maldito no meio bancário. O sancionado também poderá ficar impedido de embarcar em qualquer voo operado por companhias que usam sistema de segurança ou tecnologia americanas, o que inclui a maioria dos aviões comerciais do planeta. O nome do sancionado passa a constar no banco de dados de segurança compartilhada, constando o nome de sancionados e lista de no-fly aos países e companhias aéreas. Ou seja, o embarque provavelmente será bloqueado automaticamente e geraria um alerta de segurança. Gente, a pessoa não poderia ter uma conta no Google. E eu vou mais além. Se o ministro Alexandre for sancionado e o STF usar sistemas de segurança ou até mesmo sistemas digitais com componentes ou licenças americanas, como por exemplo os serviços da Microsoft, pode dar ruim. Aí você junta tudo isso ao isolamento internacional, já que ninguém vai querer colar com uma pessoa acusada de violações dos direitos humanos em pleno 2025, né? Só pensa nas matérias dos jornais do mundo inteiro. Cara, não é pouca coisa. E não para num visto negado. Mas assim, se o Alexandre não liga, bom pra ele. Só que, será que as pessoas do entorno também estão cagando e andando? Como, por exemplo, temos matérias que nos contam que senadores americanos estão solicitando informações sobre o andamento dos processos ao próprio PGR, o que pode indicar mais alvos das sanções do Trump. E o que vai acontecer depois disso tudo que eu contei pra vocês? Não sei, mas o mandado de segurança tem que ser respondido até a meia-noite de segunda-feira, já que às 2 da tarde está marcado o interrogatório do Cid, que não será transmitido, porque isso aqui é democracia relativa pujante, né não? Mas fica tranquilo que eu volto para atualizar vocês. Aguardem. E já que você ficou até aqui,
Fala pessoal, o que vocês acharam do vídeo aí? Comente o que vocês acharam aí. Eu vou estar lendo um pedaço para vocês aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Brasil na mira. Lula é quem sugeriu o sistema de pagamentos alternativos ao dólar no BRICS. Segundo o ministro russo, Chanceler relatou que o presidente brasileiro garantirá prioridade ao tema durante sua presidência no bloco. Trump ameaça com tarifas de até 100% contra os países que apoiarem a nova moeda. Tá aí o porquê que o Brasil está sendo tarifado aí, né? O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sérgio Lavrov, afirmou que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, quem mencionou o debate sobre a criação de sistemas de pagamentos alternativos ao dólar dentro do BRICS durante a cúpula do grupo realizada em Joanesburgo em agosto de 2023. A declaração foi feita em novembro de 2024 em entrevista à TV BRICS, na qual a chanceler russo defendeu que Lula assumirá o tema com prioridade na presidência brasileira no bloco em 2025. Acredito que a plataforma de pagamentos, os mecanismos de compensação, mecanismos de seguro estão entre a propriedade da presidência brasileira, afirme foi o presidente Lula da Silva na cúpula do BRICS em Joanesburgo no ano passado, que iniciou o debate trabalhado pela presidência russa sobre o sistema de pagamentos alternativos, disse Lavrov. Como já disse, houve processo, mas é preciso levar a sua conclusão lógica. Para quem surjam mecanismos prontos para serem usados, não tenho dúvida de que nossos colegas brasileiros dedicaram o máximo de energia a esta questão, considerando que essa é uma iniciativa de seu presidente. Acredito que o próprio Lula garantia que essa questão seja uma das prioridades. Então, pessoal, aí tá o motivo da onde que tá vindo nossa tarifa aí no Brasil, né? Quem que quer bater de frente com a moeda e que já tem há anos, desde que existe moeda, é a moeda principal de venda aí no mundo todo, é o dólar, né? Se a China, a Rússia não ameaça de trocar a moeda principal, o Brasil já chegou dando tapa que quer mudar a moeda, né? Comente aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.